chamados a uma vida de fé. Aleluia. Somos chamados a uma vida de fé. Vamos ler um verso bíblico no livro de Abacuque. Aleluia. Abacuque 2, verso 4. Diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém. O justo viverá pela fé. Aleluia. Perceberam o que está dizendo a Bíblia? O justo viverá pela fé. Não existe nenhum outro caminho para alguém viver e agradar a Deus, senão pela fé. O justo viverá pela fé. No ano 612 a.C., havia um reino chamado Reino da Síria. Nesse momento era a potência. Aleluia. Por cerca de 500 anos. Amém. Mas nesse ano 612, eles caíram diante do reino da Babilônia. Foram vencidos pela Babilônia. Aleluia. Por essa potência que existe. Aliás, essa potência que existia foi vencida pela Babilônia. Em 606 a.C., o Egito também, que era uma potência, caiu diante da Babilônia. Aleluia. Por causa do pecado, por causa da sua vida de injustiça, por causa das coisas que eles faziam, da sua idolatria. Aleluia. No ano 605 a.C., o exército babilônico começou a marchar para Jerusalém. Aleluia. Em direção a Judá. A nossa história começa aqui. Começam a marchar em direção a Judá. E Judá também tinha pecados espirituais, pecados sociais graves diante de Deus. Estava claro que também Judá ia cair. Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero vos dizer uma coisa. Nós vemos reinos caindo. Vemos pessoas caindo. Mas a queda é originada por causa do pecado. Aleluia. O pecado. O pecado.
é que é a causa de todo o problema da humanidade. Nós podemos dizer que não. Se eles caíram, é porque aquele exército estava mais forte do que a Síria. Na nossa maneira de ver. Aleluia. Mas isso mostra que a taça de Deus estava cheia. Aleluia. A ira de Deus estava acesa por causa dos seus pecados. Amém. Muitas vezes nós sofremos também. E sofremos por causa dos nossos pecados. Aqueles pecadinhos que nós achamos que são normais. Que não são exagerados. Posso fazer isto e posso fazer aquilo. Mas são pecados diante de Deus. Aleluia. E tudo aquilo que é pecado vai desembocar na ira de Deus. Aleluia. E quando Deus se ira, Ele usa estados, usa pessoas, usa forças, usa tudo que está ao seu dispor para atacar a pessoa. Aleluia. Talvez alguns estejam aqui que dizem: a minha vida não pode mudar, porque esses são problemas que eu trago na minha família. Na minha família nenhuma mulher teve lar, então também não posso ter lar. Aleluia. Como é que você quer ter lar se você mesmo acha que não deve ter lar? Porque você não crê em Deus, porque você coloca a incredulidade acima de Deus. Aleluia. A sua vida vai derrapar. Amém. A sua vida vai derrapar. Você vai abrir sozinho as portas para o diabo te usar. Aleluia. E o diabo vai fazer o que ele quer. Amém. Você não vai ser liberto da possessão demoníaca. Você não vai ser liberto de pactos satânicos feitos com a sua vida. Se você não tomar a sério e viver uma vida de fé. Aleluia. Creio que Jesus pagou o preço dos seus pecados. E viver uma vida correspondente a isso. Aleluia. Você não vai vencer. Aleluia. Amém. Para Deus, não há pecado pequeno, não há pecado grande. Mas se nós formos a ver, tudo é pecado. E a nossa sociedade jaz no pecado. Aleluia. Amém. A nossa sociedade jaz no pecado. Pecados sociais, divórcios, adultérios, infidelidade, traição, roubar. Todas essas coisas é aquilo que marca a vida da nossa sociedade. Pecados espirituais, como a idolatria, adorar os defuntos, adorar várias coisas. Aleluia. Até adoramos cantores. Nas nossas casas tem pôsteres aí de cantores famosos que nós adoramos. E às vezes temos orgulho de dizer: eu adoro este cantor. A Bíblia diz que adora somente a Deus. Não há outro para ser adorado. Eu adoro esta música. Aleluia.
Adoro essa música. A Bíblia diz: adora a Deus. O único que merece adoração. Aleluia. Amém. Porque se você quiser ver, aí descobrir que o próprio músico que cantou isso, ele nem vive isso. Aleluia. Amém. São bons românticos. Cantam, te amo, te amo. Mas está no 19º casamento. Aleluia. Porque não sabe o que é amor. Amém. E nós dizemos, adoramos isso. E ficamos nisso. Amém. E esses pecadinhos pequenos abrem a porta. Porque a nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é determinada nos ares. A nossa luta é planificada nos ares. Se você tiver compromisso com o pecado, você não vai vencer as lutas deste mundo. Aleluia. Você vai se prostrar. Vai ser como este reino que durante 500 anos estava em cima. De repente caiu. Aleluia. De repente caiu. Amém. Destituídos estão da glória de Deus todos aqueles que pecaram. É isso que diz? Destituídos estão da glória de Deus todos aqueles que pecaram. Aleluia. Amém. Jeremias 2:17. Nós vamos encontrar este homem chorando por Israel. Olhando para o pecado do povo de Israel. Olhando para a miséria na qual estava o povo de Israel. Aleluia. Durante 40 anos, Jeremias pregou a palavra de Deus. Aleluia. Vamos ler 17. Porventura não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que Ele te guia pelo caminho? Aleluia. O grande problema nosso é exatamente deixarmos Deus. Deixarmos de sermos guiados por Deus. Quando nós procuramos tomar o controle da nossa vida, aí acabou. Aleluia. Quando nós pensamos que temos o controle da nossa vida, quem controla a nossa vida é o demônio. Aleluia. Quem controla a nossa vida é o curandeiro. Quem controla a nossa vida é Satanás. Amém. Israel deixou de ser guiado pelo Senhor. Resistiu à pregação de Jeremias, que olhava para os pecados do povo, olhava para a prostituição do povo, olhava para o adultério do povo, olhava para os pecados da opressão aos pobres. Oprimir os pobres. Aleluia. Amém. Porque Deus não colocou ninguém acima de ninguém. Amém. Deus não colocou pessoa acima de outra pessoa.
Deus, quando fez o homem, deu tudo no jardim do Éden para que ele consumisse e tivesse uma vida sossegada. O pecado é que fez que o homem fosse tirado do jardim do Éden. Hoje nos oprimimos uns aos outros. Hoje nos roubamos uns aos outros. Hoje nos castigamos uns aos outros. Mas isso não faz parte da vontade de Deus. Aleluia. Amém. Jeremias viu todo o pecado que estava por ele. Chamou a atenção às pessoas. O que eu estou fazendo hoje? Cuide da sua vida. Não se entregue nas mãos do diabo. Sujeite-se a Deus. Ouça a palavra de Deus. Não existe cristianismo sem a palavra de Deus. Aleluia. Religiões existem muitas. Igrejas existem muitas. Mas se não guardar a palavra de Deus, tudo isso não vale nada. Aleluia. É lixo. Porque quando chegar a hora vai ser queimado. Amém. Deus está à procura de verdadeiros crentes. Verdadeiras pessoas que temem o seu nome. Pessoas que vivem pela fé. Que ouvem a palavra de Deus. E praticam a palavra de Deus. Como diz em Romanos 10, verso 17. Aleluia. Deus está à procura de pessoas verdadeiras. Fiéis a Ele. Mas o que nós temos hoje? As nossas igrejas estão cheias de pessoas que se chamam cristãs. Pessoas que foram batizadas. Pessoas que foram crismadas. Pessoas que foram consagradas. Pessoas que têm roupas especiais de oração. Mas pecadoras. Que não observam a palavra de Deus. Aleluia. Não é isto que interessa a Deus. Amém. Não é isso que interessa a Deus. Esta é a sociedade que nós temos. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso despertarmos. Aleluia. Porque muitos de nós cometem o erro de dizer que naquela igreja fazem assim. Aquele pastor faz assim. Aquele apóstolo faz não sei o quê. Aleluia. Amém. Nós não devemos andar segundo o exemplo dos homens. Mas devemos andar pela fé, segundo o exemplo de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Se não fizermos isso, vamos nos destruir. Aleluia. E nós estamos a deixar. É como quem diz: eu quero ver as consequências pelos meus próprios olhos. Meu irmão, minha irmã, quando as consequências chegarem, você já não terá a oportunidade de se arrepender mais. Aleluia. Você não terá a oportunidade de ser salvo mais. Quando as consequências chegarem, será tarde demais. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, e isso é feito pela fé, somente pela fé. Aleluia. Agora, você quer ver? Eu não te garanto que você há de conseguir ver. Aleluia. Doeu para Jeremias. Durante 40 anos. Vendo a miséria e o pecado do povo. E vendo a glória de Deus se afastando do povo.
Aleluia. A glória de Deus se afastando do povo. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, quando o pecado habita no meio do povo, a glória de Deus se retira. Quanto mais o pecado cresce, a presença de Deus desaparece. E você fica sozinho. Aleluia. E quando você fica sozinho, o diabo vai fazer as suas vontades. Aleluia. Amém. Estamos a sofrer tentações, problemas que não acabam. Muitas vezes somos culpados disso. Nós é que deixamos o Senhor. Aleluia. Nós é que deixamos o Senhor. Amém. Minha irmã, meu irmão, quero dizer uma coisa, especialmente para as irmãs. Ninguém vai casar com você se você não se der importância. Está ouvindo? Aleluia. Ninguém vai casar com você se você não se der importância. Isto é, se você for uma mulher avulsa, ninguém vai precisar de você. Você vai dizer, tenho azar. Mas não é azar. É a sua vida. Você não se respeita a si mesmo. Aleluia. E se você não se respeitar, paciência. Não há nada mais que adivinhar. Não espere por nada. Pode levar anos na igreja. Aleluia. Porque quando você não se respeita, você desobedece a palavra de Deus. Porque Deus diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então você não se ama. Esse é o primeiro pecado que você está cometendo. Aleluia. A desgraça na sua vida. Porque você não se dá valor. Amém. Você não se dá valor. Os homens também é assim. Se você não se valorizar, você vai ficar chichangada. Aleluia. Não terá valor nenhum. Valorize-se. Aleluia. Ame-se. Guarde-se. Amém. Se você não fizer isso, está perdido. Aleluia. Porventura não procurais isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus. Aleluia. Você deixou o Senhor teu Deus. Você procurou o mal no qual você está. Você chora dia após dia. Porque você deixou o Senhor teu Deus. Você deixou o conselho de Deus. Você deixou a palavra de Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã. Estamos a falar de assunto sério. Aleluia. Estamos a falar de um assunto muito sério. Amém. Precisamos de voltar a obedecer ao Senhor. A viver de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Caso contrário, só que eu não costumo aceitar aquela coisa de vir, porque tem problemas que não acabam. Alguma coisa está errada. Aleluia. Há pessoas que têm problemas de fato. Eu atendo. Mas aquelas pessoas que o problema deles são eles mesmos, não atendo. Aleluia. Amém.
Ah, porque as coisas não estão andando bem. É o teu problema. Você não é mais perto do que Deus. Você não é mais perto do que Deus. Aleluia. Que vê você no escuro, na praia, onde você se esconde. Deus está lá. Vê o que você faz. Ele conhece a sua vida na palma da sua mão. Aleluia. Nós temos que viver pela fé. E a fé é aquela que crê. Aleluia. A fé é aquela que obedece. Alguém que diz que tem fé, não crê, não obedece, não tem fé nenhuma. Aleluia. Precisa de rever o seu conceito de fé. Amém. É Abacuque 1:6. Diz assim a palavra de Deus. 6. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Nzitavusha amakaldeya atikukuleva gatihanye legigitsemaganyako amisava yawashika siku yateka auwakelu legigingahilugati. Amém. Quem está dizendo isso? É Deus. Quando a taça de Deus se enche, a ira de Deus se acende. Deus diz: suscitarei nações, suscitarei pessoas, aleluia, que virão sobre ti e te possuirão. Aleluia. Às vezes nós olhamos para os problemas, o vizinho esteve a me insultar, porque o vizinho não sei o que, pensamos que não, aconteceu por acaso. Ajoelha e procura saber o que está acontecendo contigo primeiro, espiritualmente. Você não se separou de Deus? Você não está irritando a Deus a ponto de ele suscitar os seus inimigos contra você? Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é tempo de nós examinarmos a nossa vida. É tempo de nós enquadrarmos a nossa vida e vivermos de fato pela fé. Fé verdadeira. Vamos deixar de fingir. Porque muitas vezes vamos à igreja para fingir que somos filhos de Deus. Vamos à igreja para fazer de contas. Não é isso que Deus está à procura. Aleluia. É João 4:23. A Bíblia diz: Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Amém. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Não são pessoas hipócritas. Não são pessoas fingidas. Não são pessoas que estão a fazer teatro na igreja. Não. Mas pessoas que resolveram a sua vida seguir a Deus. Custe o que custar. Aleluia. Pessoas que já disseram: eu vou seguir ao Senhor. Aleluia.
Paulo dizia em algum momento: não é a guerra que vai me separar do amor de Cristo. Não é a tempestade. Não é a perseguição. Não é a fome. Não. Aleluia. Porque ele já tinha resolvido que a sua vida era para o Senhor. Ele tinha resolvido viver pela fé. Ele resolveu obedecer a palavra de Deus. E Deus está chamando você. Aleluia. Deus está chamando você para viver de acordo com a sua palavra. Para viver na fé. Aleluia. Porque o justo viverá da fé. Ninguém vai se tornar justo sem fé. Não. Aleluia. Nós somos justificados pela fé. Amém. Nós crescemos no pecado. Prostituindo, roubando, adulterando, mentindo. Crescemos em famílias onde se adoravam defuntos. Aleluia. Mas Deus nos chamou. E Ele nos justificou pela fé. Aleluia. Amém. Isto é um assunto sério. Ou você deixa o Senhor, ou você vive pela fé. Obedece à palavra de Deus. Você guarda a palavra de Deus. Você se resolve a obedecer o nosso Deus. De tal maneira que nada te possa separar do seu amor. Aleluia. Amém. Em Joel 1. Joel 1, 6, 14. Diz assim a palavra de Deus. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira. Despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingindo de sacos pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes servos do Senhor estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, e passai vestidos de sacos durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Amém. Aleluia. São palavras duras estas. Não são palavras simples. Porque a ira de Deus, quando se acende,
Eles comandam os seus exércitos para destruírem tudo. Não se importa da sua casa. Não se importa com a casa de Deus. Aleluia. Amém. Para Deus, não é importante o seu dízimo. Para Deus, não é importante a sua oferta. Para Deus, não é importante o seu cântico. Para Deus, nada você vai fazer que seja importante para Ele se você for rebelde contra Ele. Aleluia. Se você não obedece à sua palavra. Amém. Deus castiga de fato. Aleluia. Aqueles que Ele ama. Aqueles que Ele chamou. Aqueles que Ele quer dar boa vida. Aqueles que Ele quer dar o céu. Quer dar a Nova Jerusalém. Quer dar uma habitação lá no céu. Deus te ama. E porque te ama, se você pecar, Ele vai te castigar. Aleluia. Não vai passar disso. Amém. Não vai passar disso. Negócios vão cair. Tudo vai cair. Aleluia. E quando cai no negócio é quando começa a dizer: Deus, não está a dar, o negócio não está a andar para eu tirar dízimo. Quando o negócio andava, você tirava dízimo. Aleluia. Amém. Quando você perde emprego é quando diz: Deus, porque eu queria dar dízimo. Você, quando estava a trabalhar, dava dízimo. Amém. Lamentava-se Israel. Não temos dízimos. Não temos nada para oferecer na sua casa. A seca é bastante. E Deus disse: passai um dia de jejum com saco. Humilhai-vos diante de mim. Aleluia. Arrependei-vos por causa da vida que vocês estão levando de pecado. Aleluia. Às vezes fazemos porque ninguém está a ver. Sim. O pastor não está a ver, está a dormir em casa dele. Mas você está a pecar. E Deus está a ver. Aleluia. E você quer prosperidade. Quer ver Deus se manifestando. Quer ver a glória de Deus na sua vida. Qual glória de Deus? Eu já disse, onde o pecado está, a glória de Deus se retira. Isso é automático. Onde a escuridão se refere, não há luz. Quando a luz chega lá, não há escuridão. Amém. É absoluto isso. Nunca essas duas coisas vivem juntas no mesmo lugar. Então decida sobre a sua vida. Aleluia. Decida sobre a sua vida. Ainda é tempo para você tomar posições. Aleluia. Porque Deus não tem a sua mão encolhida para não abençoar. Deus não está limitado para não fazer nada na sua vida. Não. Mas os teus pecados fazem separação entre Deus e você. Isaías 59, verso 1 e 2. Aleluia. Não é o problema de Deus. Não é o problema da incapacidade de Deus. Deus quer fazer. Deus planificou grandes coisas para a sua vida. Mas você mesmo coloca areia ali. Aleluia. Amém. Você mesmo põe areia.
Deus está nos chamando para uma vida de fé, Jehovah wa hi vitana eka vutomi ka vukhono, uma vida de obediência. a vutomi le ka ku yingisa. Aleluia. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, Hikuva swa makaya swi va tsakisa. Deus não tem prazer Jehovah a nga na ku em nos tsaka castigar. hikuva hi xanisa. Deus não tem prazer Jehovah a nga na ku em ver a tsaka sua vida de mal para pior. hikuva vona vutomi ka wena hi nga tshamisekanga. Deus não quer ver isso. Jehovah a nga swi Deus lavi não ku swi gosta vona. disso. Jehovah swi mi tsakisi ku swi vona. Ezequiel 18:32 Ezekiel 18:32 diz que Deus não tem prazer na morte do que morre, leswaku Jehovah a nga na ku tsaka ka loyi a faka hi ku mas antes que se arrependa, se converta a Deus. kambe ku sunguleni a hundzuka. Aleluia. Amém. É isto que interessa a Deus. Hi leswi mi tsakisaka Jehovah. Mas enquanto você não se converter, vai continuar na situação que você está. Kambe loko wena u nga hundzuki u ta simamisa ematshan'wini lawa ka wona. Aleluia. Não estou a dizer que quando você peca vai prosperar, a sua vida não vai ter mal nenhum. Não estou a dizer isso. A ndzi vuli leswaku loko wena u nga gohi a vutomi ka wena gi nga ta famba hi laha. Mas a Bíblia diz: Kambe a Bibele yi o justo vive pela fé. loyi a lulamileke u hanya hi ku kholwa. Aleluia. E Paulo reconhece em Romanos 8, verso 38 e 39, diz que nem a fé vai me separar do amor de Cristo. Paulo a ku kholwa ku nga ta hi hambanisa hi le rhandza. Aliás, nem a fome, Hambi hi ndlala, aleluia, nem a perseguição. hambi ku landzela. Significa que essas coisas vão existir, Hi leswaku a swilo leswi swi ta ve kona. mas porque vivo pela fé, Hi ku ndzi hanya hi ku kholwa. nada vai me separar do amor de A Deus. ku na leswi ta nga ndzi hambanisa. Não vou deixar de obedecer a Deus. Ndzi nga ta tshika ku yingisa. E quando você levar essa vida, Loko wena u teka que no vutomi meio das circunstâncias difíceis, loko hambi laha ka swikarata você permanece fiel ao seu Deus, wena u simamisa na ku kholwa eka Jehovah wa wena. Deus virá ao seu encontro. Jehovah i ta ta mahlweni. Aleluia. Deus virá ao seu encontro. Jehovah i ta ta mahlweni ka wena. Deus vai lhe dar a ajuda necessária. Jehovah i ta ku nyika leswi lavekileko. Aleluia. Amém. Deus não vai te desamparar, não. Jehovah a nga ta ku tshika. Amém. Mas se você envolver-se com o pecado, Loko wena u tinghenisela ni xigoho não há outro caminho. a ku na ndlela yin'wana. Em Hebreus 12, 5 a 8, Ka Mahebheru 12:5 kala 8. a Bíblia diz, A Bibele ti leyi até podemos ler, hi nga ha kondza. 12, 5 a 8. Aleluia. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Aleluia. Xana muriveli a Jesu ga ku khongotela legi gi vulaku ka n'wina khwatsi hi loko gi vuliwa ka vana ku nga n'wananga u nga kanyisi a ku laya ka hosi u nga mbheli tamu loku u kawuka hi yona hakuva a hosi yi dzayisa loyi yi mu rhandzaka yi ba n'wana mun'we ni mun'wana loyi yi mu amukelaka timiselani a ku tsayiswa hakuva nungungulu i maha ka n'wina khwatsi hi vana hakuva hi wihi n'wana loyi a rariwakwe a nga mu tsayisiku ke tanileswi loko mu nga hi na ku tsayiswa loku vontshwa van'wana a velweku kona xona ke mikova a mu vana valene. Aleluia. Amém. Deus corrige aquele que é filho dele. Jehovah wa tsayisa loyi a nga n'wana Meu wakwe. irmão, minha irmã, Maka vya xisati wa entenda uma coisa. ingisa xukari Nós nascemos no pecado. hina hi tsaliwile xigugu Nós vivemos o pecado. hina hi hanya xigugu Nós experimentamos a prostituição. hina hi ngenile Nós ka experimentamos a bebedeira. hina hi ngenile Nós ka experimentamos a idolatria. hina hi ngenile ka Nós fizemos muitas coisas. hina hi hi swi swo tala Mas quando nós cremos, kambe loko hina hi kholwa Deus nos perdoa. Jehovah wa hi Entenda bem isso.
yingisa khwatsi Deus nos perdoa. Jehovah wa hi rivalela E quando Deus nos perdoa, loko Jehovah hi não é para rivalela nós voltarmos àquela vida antiga. a ku hina hi tlhela ka vutomi lebyi nga Não. Aleluia. A partir daquele momento, kusukela ka kama luya aquilo que você faz leswi wena u mahaka vai levar tarefas. u ta vi ni ku tsayisiwa Aleluia. Deus vai te dar tarefas. Jehovah ta ku tsayisa Porque Ele te ama. hi ku yena wa ku Ele quer que você permaneça no seu caminho. lava ku vona u simamise endleleni ya Ele quer que você permaneça obedecendo a Ele. yena loko u simamise u yingisa yena Aleluia. Então, tudo que você faz mal, Ele vai te dar tarefas. sweswo leswi wena tanga u mahaka na swi nga hi swona yi ta ku Mas Ele tsayisa é um Deus que perdoa. kambe yena i Jehovah loyi a rivalelaka Não importa quem seja. a ku na ku hi mani Não importa o tamanho do seu pecado. a nga nyini ka swigova Você swa poder wena. te dizer, wena u nga ha eu comi carne de pessoas. mina ndzi dile nyama ya vanhu Aleluia. Eu cozinhava lá no machongo lá. mina ndzi wa bika nyama Sangue de pessoas. akhata wa vanhu Aleluia. Eu fiz pessoas cultivarem na minha machamba nas noites. ndzi va mahele leswaku vanhu va rima Você pode ter tido experiências diversas. wena u nga nga mahele swilo swo tala Mas se você crer, kambe loko wena u kholwa Deus vai te perdoar. Jehovah ta ku rivalela Aleluia. Se você crer, Deus vai te perdoar. loko u kholwa Jehovah ta ku E quando Deus te perdoa, loko Jehovah ku não rivalela volte para trás. u nga tlheleli ndzhaku Aleluia. Ande pela fé. famba hi ku kholwa Porque se você abandonar a fé, voltou para trás. hi ku loko no tshika ku kholwa u yi Ande pela fé. famba hi ku kholwa A mesma fé que te purificou. a ku kholwa loku nga ku basisa Veja o que aconteceu com Nínive. vona leswi nga mahaka ni Ninive Deus disse para Jonas ir a Nínive. Nungulu yi rhumile Jona ku ya Ninive Vai comunicar a Nínive famba u ya wula le que Ninive dentro de 40 dias vou destruir a cidade de Nínive. leswaku endzeni ka 40 masiku ndzi ta hahlula tiko ka le Ninive Quando a cidade de Nínive ouviu essa mensagem, laha Ninive yi nga swa mhaka leyo a partir do mais pequeno até o rei, kusukela ka le mutsongwana ka la ka hosi todos se arrependeram, va xivone titsongo jejuaram, va se xixiwa colocaram em saco, va se humilharam diante de Deus, va titsongo pediram perdão a Deus. va kombela rivalelo E Deus o que fez? Jehovah i ni Deus se moveu Jehovah compassivamente. Jehovah i ni va rivalela Aleluia. Os perdoou. a va rivalela Não destruiu aquela cidade. a nga hahlula Porque eles se arrependeram. hikuva vana va tisolile Não importa o tamanho do envolvimento nas coisas satânicas. a nga ngheni ka leswi u nga tinghenisa swona eka Sathana Aleluia. Deus está disposto a perdoar, Jehovah i kona a ku sukela apagar o seu rivalela. passado. a vinya utolo ka wena Aleluia. Mas você precisa de se arrepender e se converter para Ele. wena u fanekele u tisola u titsongohata eka yena Amém. Para ouvir a sua voz. kasi ku ya u yingisa Para obedecer a sua palavra. kasi ku ya u yingisa Porque você estava num caminho hikuva wena va yi ka ndlela onde você estava andando la ka kona u em todo tipo de pecado. ka xigoho xona E Deus te perdoa. Jehovah ku rivalela Então o que você tem que fazer? vini leswi wena u fanele Tem que virar u fanele ku hundzuluka para ouvir a voz dele. leswaku u yingisa Yesu ka Aleluia. Ai daquele que deixa o Senhor. khombo ka loyi a tshikaka hosi Aleluia. Amém. Deus está disposto a perdoar. Jehovah kona kasi ku a rivalela Não importa o que você tenha feito ontem. a nga yi ngheni ka leswi u nga mahatoni Talvez se envolveu aí em prostituição, swi nga maha ku wa em adultério. a wu hoxini Você mafiou alguém. wena u kanganyisa Você envolveu em alguma coisa pecaminosa. wena u mahile xo karhi xa xigoho Mas o que estou a dizer, kambe leswi ndzi você vulaka precisa de se arrepender, confessar esse pecado. wena swi leke leswaku u tisola u lela E a partir daqui ouvir a voz de Deus. kusukela ka laha u yingisa Yesu ka loyi Aleluia. Ouvir a voz de Deus. u yingisa Yesu Meus irmãos, vamakati não me façam também pregar 40 anos mi nga ndzi mahi ku mina ndzi chumayela 40 wa malembe sem ninguém ouvir a voz. na n'wina loyi a yingisaka Sem ninguém ouvir a palavra de Deus. na n'wina loyi a yingisaka mhaka nhungu Aleluia. Amém. Deus está à procura de uma igreja verdadeira. Jehovah o lavetela a kereke leya lisini Crentes de verdade. a vakresti va lisini Crentes comprometidos com Ele. a vakresti lava va nga ka yena E não crentes hipócritas. na nga he vakresti lava kanganyisi
Porque nós hoje temos muitas igrejas hipócritas, Inclusive, não tem que ter muitos pastores hipócritas, abafundisi lava muitos evangelistas hipócritas, abevangeli lava muitos profetas hipócritas, amaprofeta lava ukanganyisa usados pelo diabo lava tirhisiwa ku e Satani muito bem usados pelo diabo. va tirhisiwa khwatsi Satani. Aleluia. Nós temos isto hoje, Hina swilo leswi nyamuka mas nós somos chamados a andar pela fé. kambe hina vitana leswaku hi famba hi ku kholwa, Aleluia. A andar pela fé. hi famba hi ku kholwa. E se nós andamos pela fé, significa que arrependemos-nos e nos sujeitamos a Deus. Loko hina hi famba hi ku kholwa swilo leswaku ha tisola hi kha hi titsongahata emahlweni ka Jehova. Amém. Há uma coisa que aconteceu. Ku na xin'we xi nga maheka Por que Judá foi destruído pelo exército babilônico? hi ku yini amajuda ma nga hahluriwa hi Babiloni Porque eles não se arrependeram. hikona va tisolanga. Amém. Judá foi destruído porque não se arrependeu. Va le Juda va nu hahlula hi ku a va tisolanga. Apesar dos 40 anos que Jeremias estava pregando para Judá, Hambi la ka kona na malembe la Jeremiya nga xumayela hi Juda eles não se arrependeram. vona a va ti Eles achavam que estavam bem. vona va vutisa leswaku va tshamisekile. Aquilo que muitas vezes nós também achamos. Leswi hina hi swi Ah, eu estou bimisaka bem. emahlweni. Está tudo bem comigo. Hi Não há nada, não há nenhum problema. a ku na nchumu. Você não pode enganar Deus. Wena u nge kanganyisi Jehova. Deus te conhece. Jehova wa ku Conhece a tiva. sua imaginação. Wa tiva ni ku pimisa ka wena. Aleluia. Conhece tudo de você. A tiva xiyoxo ka wena. Eu só não quero exagerar. Mina ndzi le Mas Deus te conhece mais do que ninguém. kambe Jehova wa ku tiva ku hundzisa mun'wana. Porque Ele está em todos os sítios. Loko yena eka mandhawu wonke. Aleluia. Amém. E lá no céu, Le tilweni os anjos estão apontando a tingilozi ti kona ti xungeta. cada coisa que você está fazendo. Xin'wana lexi u mahaka Estão apontando. ta xungeta. Aleluia. Cada vez que você diz, não, eu vou àquela cerimônia aí familiar, A kama lowu la ku hi mi ndza famba liyani ka maxaka. para que eles não se levantem contra mim. Kasi vona va nga ti tlakusi eka mina. Mas eu só vou ficar de longe. Kambe mi ta tshamela kule. Você está pecando contra o seu Deus. Wena wo gohela Jehova. Porque você não está vivendo pela fé. Hikuva wena u hanye ku kholwa. Aleluia. Você está vivendo por aquilo que está vendo. Wena u hanye leswi u swi vonaka. Você está preocupado com as pessoas que você está vendo. Wena u karateka hi vanhu lava vonaka. Aleluia. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A ku lwa ka hina a hi ka nyama ni khata. Amém. Mas contra os espíritos nos lugares celestiais. Kambe hi ka mimoya. Nos lugares celestiais. Eka mimoya le henhla. Aleluia. Que são eles que planificam tudo. La ka ku hi vona va va bohelela ka swona. Deus nos chama de fato a vivermos pela fé. Jehova wa hi vitananisini ku hi hanya hi ku kholwa. Aleluia. Atos 3, verso 19. Kambe Tiro 3 versículo 19. Diz: arrependei-vos e convertei-vos. Yini tisoleni mundzuka. Aleluia. Para que venham os dias de refrigério. Leswaku ku ta amasiku ya ku humula. Amém. Dias de paz. Amasiku ya kurhula. Sabe que você não tem paz? Wa swi leswaku wena u na kurhula. E não tem paz por quê? A wu na kurhula hi Por kwihi? causa do pecado. Hikwalaho ka xikolo. Aleluia. Tão simples assim. Byi hemukisile. Você está aqui, está a sofrer. Wena u kona laha u xaniseka. Você está aqui, está pensando que pastor foi dito alguma coisa. Wena u kona laha pimisa leswaku a mufundhisi byeli byo karhi. Mas eu estou insistindo para que você mude. Kambe mina ndzi sindzisa leswaku wena u cinca. Mude de uma vez por todas. U cinca. Aleluia. Mude. U cinca. Porque Deus está te chamando para viver pela fé. Hikuva Jehova wa ku vitana leswaku u hanya hi ku kholwa. Isaías 1, Ka Isaya 10 até 19. A Bíblia diz o seguinte. Aleluia. Passo a ler. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, o povo de Gomorra. Aleluia. Aqui esta mensagem não ia exatamente para o povo de Sodoma e Gomorra. laha mhaka leyi wa ngayi eka tikweni ka Sodoma ni Gomora. Mas porque Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa do seu pecado, Hi laha ka ku Sodoma ni Gomora hahluli hikwalaho ka swiboho swakwe. Deus usou isto como uma parábola.
Jehovah i tisile leswi ku xifananiso para chamar aos príncipes do seu povo de Judá. leswaku a vitana swihosana swo tshungiwaka wa leswi Aleluia. Para que prestassem atenção à lei de Deus. leswaku va vonelela ka nayo wa Jehovah. Aleluia. Amém. Esta lei que ninguém se preocupa. A na loko a nga kona nga ni mhaka na wona Na verdade, meus irmãos, hi leswi ni va se makaya você sair à rua, loko wena u huma todos que passarem ali votlhe lava ta nga vão te dizer: eu sou cristão. va ta ku tiva leswaku mi ndzi mukriste Mas pergunte uma coisa: kambe va vutisi você obedece à palavra de Deus? wena wa endlisa mhaka ni ngungulu Este aqui é o problema. lahela hi yo mhaka leyi. Aleluia. A palavra de Deus não obedece. a mhaka ni ngungulu a va yi Diz que é cristão porque foi batizado. a ni mukriste ku É babatisa cristão porque tem uma igreja. i mukriste ku na ni É cristão porque não sei quantos. mukriste hi leswi nga Ei, desperta. vuka Você só é cristão quando você guarda a palavra de Deus. wena u va mukriste ntsena loko u vekisa mhaka ni ngungulu Amém. Eu disse: Deus quer verdadeiros adoradores. byi leswaku Jehovah a lava va mukhosela ku leswi De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue dos bezerros, nem cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que visseis pisar os meus átrios. Quer dizer, naquele tempo, no Velho Testamento, vulavula ka Lawa Testamento ka kale todos os dias os sacerdotes deviam fazer sacrifícios de animais wonke masiku ma sacerdoce ma fanele ku va ma hamphahla leswi para perdão dos pecados, va suka ku rivalela swiboho para apaziguar a situação entre o homem e Deus, leswaku ku fanana munhu na nhungu para apaziguar a situação. kasi ku rhulisa a nhlangano wa munhu ni nhungu Aleluia. Amém. Todos os dias. wonke masiku Mas o Senhor pergunta: kambe hosi ya vutisa eu vos chamei para fazerem isso? mina ndzi mi vitanile kasi mahala leswi Porque não estavam apresentando sacrifícios para Deus. loko swin'wana nga kombekisa a mphahla Estavam fazendo sacrifícios para se agradarem a si mesmos. a vo ma mphahla kasi ku va titsakisa vona vutsongo Aleluia. Muitas pessoas vão à igreja para se agradarem a elas mesmas. vanhu vanyi va ya kerekeni kasi ku va titsakisa vona Para dizer: eu fui à igreja, leswaku a vula leswaku mina ndzi yile eu tenho cadeira na igreja, mi ndzi ya ni xitshamo kerekeni eu não sei quantos na igreja. leswi nga ku ngalo kerekeni Aleluia. Tudo isso não tem importância. leswi leswaku a swi na Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, os sábados, a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Aleluia. Nem os vossos sábados. hambi hi masabati ya n'wina Aleluia. Cara sem vergonha, ainda pessoas que falam de sábado hoje. kambe va hikuva vanhu va lola ku hi sabati namuntlha Mas quando saem do sábado estão a prostituir. kambe loko va huma hi ka sabati va ka va mahawubayi Amém. Estão no 10º casamento. va ka testamento leya wu desha Aleluia. Mas falam de sábado. kambe va lola hi sabati O que é isso? swi vula ku yini leswi O que Deus estabeleceu que não há divórcio. jehovha u leswaku a ku na ku hambana Como é que eles conseguiam divorciar 10 vezes? hi kwini va va nga kota ku ya va hambana E kambe adoram no sábado para agradar a Deus. va fambe sabati masiku yo va tsakisa jehovha Não agrada ninguém. a va tsakisi munhu Deus diz: jehovha eu não vos chamei para me oferecerem sacrifícios. mina a ndzi mi vitananga kasi mu ta ndzi nyika miphahlelo Aleluia. As vossas luas novas, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma. Já me são pesadas. Já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aleluia. As vossas mãos estão cheias de pecado. amako na matele xiboho Não ouço as vossas orações. a ndzi yingisi mikhongelo ya n'wina Mude, meu irmão. cinca makaya Aleluia. Viva pela fé. hanya hi ku kholwa Amém. Enquanto você não tomar uma vida de fé, loko wena u nga teki vutomi bya ku kholwa você não vai pedir nada a Deus. wena u nga ta kombela nchumu Deus não te vai ouvir. nhungula nga ta Deus não te vai responder. nhungula nga ta ku hlamula Você há de estar nesta igreja wena u ta ve kona kereke durante o tempo que você ficar. eka nkama lowu ta E vai sair desta para outra. uma hi lawa ya kun'wana E vai começar a dizer o seguinte: u ta vala ku eu estive naquela igreja. Eu
eu estive naquela, eu estive na outra, mas nada aconteceu na minha vida. Não aconteceu porque você não ouviu a palavra de Deus. A culpa não é nossa. Aleluia. O problema é sim. Amém. Você quer que Deus faça alguma coisa? Você quer clamar e Deus te ouvir? Limpe as suas mãos. Aleluia. Limpe as suas mãos, meu irmão, minha irmã. Não há outra coisa. Porque a ira de Deus está vindo sobre você. Enquanto você insiste no pecado, a ira de Deus está vindo contra você. Talvez você está insistindo no pecado já há 1 ano, há 2 anos, há 3, há 5. E até pode estar habituado já. Porque já falamos tanto. E você não ouviu. De tal maneira que você ficou habituado. Que é a maneira de pregar da igreja. Já esqueceu que a palavra de Deus está te falando para você mudar. Aleluia. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de meus olhos. Aleluia. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Aleluia. Amém. Diz o que o Senhor, se você se arrepender de verdade, não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho do pecado, não importa se você matou alguém, aleluia, Deus está disposto a te perdoar, a te purificar, a começar uma nova vida com Ele. Aleluia. Só que essa nova vida não vai começar enquanto você não se arrependeu dos seus pecados. Aleluia. Amém. Porque estamos na igreja. Ah, não, nasceu de novo. Eu já nasci de novo. Estou na igreja já há tanto tempo. Não, novo nascimento não é isso. Aleluia. Novo nascimento nós não vemos com os olhos. O novo nascimento acontece quando você se arrepende e se converte a Deus de verdade. Porque até podemos ter tanta gente aqui batizada, etc, etc, que não nasceu de novo, que continuam pessoas antigas, vivendo no pecado, vivendo na transgressão, não agradando a Deus. Aleluia. Deus está chamando por você para uma vida de fé. Amém. Deus está chamando você. Diz, vinde a mim. Aleluia. Vinde a mim. Mas depois de quê? De você se arrepender e abandonar o pecado. Venha a Deus. Aleluia. Amém. Somos chamados para uma vida de fé. Vamos ler Hebreus 35, 38. Aleluia. Não somos chamados para fazer uma igreja hipócritas, não. Amém. Não estamos aqui, não fomos chamados para vir fazer teatro, não. Deus nos chamou para vivermos uma vida de fé. Aleluia. Amém. Meus irmãos, basta. Amém. Basta o pecado. Você já ouviu tantas vezes, mas já te saiu deste lugar? Como está habituado, vai prostituir de novo?
Vai sair deste lugar, procurar aqueles namoradinhos. Vai sair deste lugar, vai continuar com seu comportamento sujo. Minha irmã está a conversar aí, eu estou a pregar. Depois você vai viver no pecado de novo, porque não ouviu a palavra de Deus. Aleluia. Quando eu estou a falar, deixa-me falar sozinho. Aleluia. Quando você achar que eu já falei demais, então levanta o braço e diga: eu quero falar. Vou te dar ocasião para falar. Aleluia. Amém. Estamos a falar de coisas sérias. Amém. Estamos a falar de decisões que têm que acontecer na nossa vida. As pessoas estão aqui a distrair-se com crianças, não sei o quê. E por favor, essa coisa de vocês andarem a emprestar crianças no culto, tem que terminar isso. Fica com sua criança. Fica com sua criança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler esta parte para terminar, porque muitos já querem conversar. 35 a 38. Hebreus 10, 35 a 38. Diz assim: eu vou ter de ler um versículo, depois lês também, sucessivamente até chegarmos ao fim. 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Aleluia. Aquele que vai vos perseguir, aquele que vai vos fazer sofrer, mas vocês precisam ser firmes. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Amém. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Amém. Então, somos chamados a viver uma vida de fé. Fé não é somente andar a falar aí: eu tenho fé. Tenho fé em Deus. Até os demônios andam a dizer aí que tem fé em Deus, mas não obedecem a Deus. Aleluia. Amém. Por isso que muita gente, de fato, endemoniada, diz que tem fé em Deus. Não há fé sem obediência. Não há fé sem humildade. Não há fé sem você se sujeitar à vontade de Deus. Não é fé isso. Aleluia. Amém. Ok, vamos levantar, vamos orar. Glória a Deus. Oh, Deus abaixando. Oh, Rabakari, Rabakara, Shandara,